Meus amados, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você nessa manhã tão grandiosa, tão bonita que estamos aqui para adorar e cultuar ao nosso Deus. Nós queremos louvar ao Senhor nessa manhã, convidando você a estar diante da presença do Senhor, a fim de que possamos, nesse momento, iniciar o nosso culto. Vamos louvar a Deus nessa manhã. Bom dia, irmãos. Espero que estejam todo mundo seguindo as restrições. Mesmo em casa, nós estamos reunidos para adorar a Deus. Se junte com a sua família e vamos louvar a Deus com o cântico Lugar Seguro. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel e da terra, e é também dono do céu. Vem do teu porão, vem no dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus é minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu. Rei da
Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Deus que nós podemos confiar porque sabemos que nele encontramos a segurança. Salmo 37, versículos 18 e 19 nos dizem: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. O início do 19 diz: em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos entregar as nossas vidas a Ele. Nós podemos descansar, porque sabemos que as asas dele, porque sabemos que Ele está atento às nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor olha para cada filho teu, porque sabemos que o Senhor conduz a nossa vida. Nós podemos descansar em Deus e nós vamos, porque o Senhor está atento à nossa oração. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Segura em ti, sabes bem, quem Cristo Filho eu sou, se o trovão e mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tudo bem assim, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
descansaremos, porque sabemos que o Senhor é Deus. Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Senhor tão grande que não é possível medir, mas a tua grandiosidade foi transformada também em amor por nós. A sua grandiosidade também significa misericórdia por nós. A sua grandiosidade também significa o cuidado. Que nesse momento, Pai, possamos estar sentindo o cuidado que o Senhor tem por nós. Que nesse momento possamos estar realmente descansando em Ti. Porque o Senhor é o único que pode aquecer os nossos corações. O Senhor é o único que tem o Espírito Santo, que pode nos consolar, Pai. E nesse momento, que possamos estar sendo consolados pelo Teu Espírito Santo. Que possamos estar sentindo o Teu cuidado. Que possamos estar sentindo a Tua presença. E que possamos ter a certeza que em meio às adversidades, que em meio a tudo isso que vem acontecendo, o Senhor permanece sendo Deus. O Senhor continua tendo domínio sobre todas as coisas. O Senhor continua, Senhor, sendo a nossa rocha fiel. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Que manhã maravilhosa essa que nós estamos vivendo, que manhã abençoada essa que Deus tem nos dado nesse momento em que aqui estamos. Meus amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nesta manhã, convidando-os a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo capítulo 14, eu convido você para que abra a sua Bíblia. Nós vamos ler os versos 10 a 15 e vamos ter esse texto, tirar a nossa meditação para essa manhã sobre o tema o que fazer diante de situações difíceis. Então, permita-me ler para você o texto, Êxodo 14, 10 a 15, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Diz então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. O que fazer diante de situações difíceis? Um dos grandes dilemas que nós enfrentamos na vida é o que fazer diante de situações difíceis. Bom, o próprio adjetivo que acabei de dar a esse tema já afirma que a coisa é para lá de complicada, para lá de difícil. Como complicada e difícil também é a vida que muitos de nós vivemos. Quantos problemas, por exemplo, nós temos que enfrentar, quantas soluções precisamos dar a esses problemas, quantos desafios necessitamos lidar com ele no nosso dia a dia, sempre, constantemente. E aquilo que era para ser simples se torna na realidade uma grande tempestade em nossa vida. Talvez por essa razão nem sempre sabemos como lidar quando estamos diante de situações difíceis, especialmente como essa que nós estamos vivendo ultimamente. Talvez aí os conformistas diriam que não há nada que possa ser feito, porque todo mundo passa por luta. O medroso talvez recuaria e diria: não vou enfrentar essa situação porque ela me espanta por demais. E o corajoso, ele corre o risco de que o problema seja maior do que ele mesmo ou que ele pensava.
Então, o que nós devemos fazer, meus amados, diante de situações difíceis? É uma pergunta muito complexa, muito difícil de responder, mas claro que nós encontramos respostas a elas na palavra do Senhor. Muitos homens e mulheres na Bíblia tiveram que lidar com situações difíceis em suas vidas. E cada uma dessas situações que enfrentaram era, na realidade, uma coisa bem específica para o momento que eles estavam vivendo. Ninguém vive os mesmos problemas que os outros. Assim como você não vive os meus problemas, eu não consigo viver totalmente os seus problemas. Mas, de certo, quando nós lemos a Bíblia, podemos descobrir algo em comum entre cada um desses personagens que os fizeram e que os ajudaram a lidar com o problema. E a resposta é a presença de Deus ao seu lado, em suas vidas. A presença de Deus, meus amados, é tudo aquilo que alguém precisa quando tem que lidar com situações difíceis. Quando Deus está presente, o pior que possam parecer, nós encontramos então algum rumo a dar para a nossa vida. A ilustração perfeita dessa declaração está quando os discípulos enfrentaram aquela terrível tempestade. Enquanto o temor batia no coração de cada um deles, Jesus sereno dormia em meio ao vendaval, e quando os discípulos o acordaram, ele repreendeu todo o mar e tudo ficou tranquilo. Não é isso que pode acontecer em nossas vidas nesse momento em que estamos aqui? Assim, meus amados, eu quero entender que nós podemos encontrar respostas para a pergunta: o que fazer quando nós enfrentamos situações difíceis? Para responder essa pergunta, nós vamos olhar para essa história do povo de Israel nesse determinado período de tempo que eles viveram. Logo assim que eles saíram do Egito, e essa já era uma grande dificuldade que eles enfrentavam durante anos, eles tiveram que enfrentar um novo problema. No meio do caminho, no percurso que eles estavam andando, apareceu o mar, um grande mar. A princípio podemos ver a situação como apenas um problema qualquer, ou aos olhos de alguns como um probleminha, ou mais um probleminha a ser resolvido. Porém, além do problema do Mar Vermelho que estava à frente deles, impedindo que eles pudessem passar e caminhar para o lugar que eles queriam ir, eles também tinham atrás deles, na retaguarda, o exército de Faraó. Sem passagem pelo mar, seriam facilmente liquidados pelo rei do Egito que estava perseguindo eles naquele momento. Foi ali, quando eles não sabiam o que fazer diante de situações difíceis, que eles viram o agir de Deus sobre as suas vidas. Creio que é isso que acontece, meus amados, diante das dificuldades, e olhamos, ao invés de para as dificuldades, olhamos para Deus. Por isso eu quero que você compreenda algumas coisas diante das dificuldades que nós enfrentamos. Nós devemos entender que situações difíceis geralmente nos levam ao desespero. Versículo 10 e 11 diz: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados eles clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É muito fácil que alguém possa vir a se desesperar, ao invés de encontrar respostas para o problema que está atravessando. Um aluno, quando lê uma prova, quando olha para uma prova complicada, certamente entrará em desespero. O pai de família, quando atravessa por uma fase difícil no trabalho, leva a pensar que é o fim de todas as coisas. A mãe, quando lida com o filho desobediente, logo perde os estribos. Em todos esses casos, é mais fácil dar lugar ao desespero, porque é isso que uma situação difícil provoca em nosso íntimo, provoca em nossa mente.
O texto diz que aqueles homens e mulheres ficaram aterrorizados, e eu vejo, meu amado, que não era para menos. O problema era iminente, suas vidas estavam ali em um grande risco, seja pelo mar ou seja pelo exército que estava perseguindo cada um deles. E naquele momento de desespero, eles fizeram algo que era certo fazer. Eles clamaram ao Senhor. Mas me parece que fizeram isso de uma forma um tanto quanto equivocada, pois as palavras que seguem o seu clamor eram palavras de reclamação contra Moisés. Assim eles clamaram a Deus, mas com uma certeza, com uma convicção enorme de que Deus não os livraria, que Deus na verdade os faria morrer. Isso não faz nenhum sentido para nós que estamos aqui observando essa cena. Assim como não faz nenhum sentido, meus amados, nós dizermos que confiamos em Deus e pensar que as coisas que estão diante de nós vão dar errado. Então o desespero era maior do que eles pudessem vir a crer naquele momento. Por isso eu afirmo que, diante de situações difíceis, nós geralmente somos levados inicialmente ao desespero. Agora, apesar disso, eu creio que situações difíceis também exigem que alguém com coragem se coloque de pé. O verso número 13, o verso número 14 dá uma ideia dessa minha declaração. Diz que Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vem. O Senhor lutará por vocês, disse Moisés, tão somente acalmem-se. Moisés foi esse homem que se colocou em pé diante daquela situação bastante complicada. Apesar dele ser um dentre todos que estavam ali, está também sujeito às mesmas implicações que o problema estava trazendo. Apesar dele ser tão humano e fraco como qualquer pessoa que ali estava, apesar de Moisés não saber exatamente aquilo que iria acontecer, Moisés se colocou em pé diante de Deus e diante do povo amedrontado. Uma situação complicada, meus amados, exige que pessoas corajosas se destaquem, que se coloquem em pé. O problema do mar estava diante de todas aquelas pessoas, inclusive de Moisés, como falei, mas Moisés não estava olhando para a situação como a maioria deles estavam de olho. Geralmente a coragem, ela nasce no coração de quem está liderando, e assim o líder nos conduz em segurança para o lugar onde deveríamos chegar. No entanto, em situações difíceis, não podemos esperar que alguém se levante e venha nos socorrer, que se coloque em pé por nós e venha nos salvar. Somos nós quem devemos nos levantar corajosamente e nos opor às dificuldades que temos enfrentado. O medo tem feito muitos se renderem aos seus problemas e sucumbirem diante das adversidades, mas alguém se levantou e gritou mais alto do que os demais. Moisés disse: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quando temos que atravessar por problemas, precisamos que alguém se coloque em pé para combater tal situação tão difícil que nós atravessamos. Alguém que nos ajude a entender que nós não estamos sozinhos. Alguém que nos encoraje a prosseguir, mesmo quando não vejamos os caminhos que estão à disposição. Alguém que nos diga que Deus ainda está no controle desta vida, apesar das circunstâncias. Alguém que decide lutar por nós as nossas batalhas. E Deus estava ali com aquele povo. E Moisés deixou bem claro para eles naquele momento, para que tanto Moisés quanto eles colocassem-se de pé diante daquele que poderia livrá-los naquele momento. Mas aqui há um tipo de paradoxo também.
Em situações difíceis, meus amados, você precisa mais de fé do que de coragem. Muito embora que eu falei há pouco que é preciso coragem para se colocar em pé, para enfrentar situações difíceis, você precisa mais de fé do que de coragem. O texto diz assim, versículo 15: Diz então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Mas como assim? Como marchar por onde não havia um caminho? A ideia aqui é: enquanto nós nos levantamos para marchar, Deus ao mesmo tempo vai construindo o caminho para nós atravessarmos as dificuldades. Para isso precisamos sim de coragem, mas muito mais de fé. Aliás, em muitos momentos a Bíblia vem nos encorajar a prosseguir, mas chega uma hora, chega um momento que ele exige de nós mais fé do que coragem. A pergunta feita por Deus a Moisés nem sempre vai encontrar respaldo em nossas mentes, pois para nós, diante de dificuldades, nós precisamos clamar a Deus e esperar, e simplesmente sentar e ficar na espera de que Deus faça alguma coisa por nós. Mas há um momento de clamar, mas há também um momento de agir, e a oportunidade de agir havia chegado para todo aquele povo, pois o comando de Deus era: sigam em frente, sigam avante. Mas lembre que a dificuldade estava à frente deles, porém Deus haveria de fazer um caminho para eles marcharem. Em Isaías, no capítulo 43, verso 19, a palavra de Deus diz assim: Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu creio que Deus deseja, diante das incertezas, diante das dificuldades, das lutas pelas quais nós passamos, Ele deseja construir este novo caminho pelo qual nós havemos de passar, um caminho por onde precisamos marchar, seguir adiante e não parar, não retroceder, não desanimar jamais. Por onde passarmos, precisaremos de fé para crer que o Senhor vai agir nos mínimos detalhes a fim de nos proteger e a fim de nos livrar. Então, meu amado, minha amada, diante das suas dificuldades, aquele povo acreditou, se encorajou e começou a marchar. E enquanto iam, o texto diz que o mar se abriu diante deles. Conforme caminhavam, as águas iam se movendo para longe daquele povo. E quando o exército inimigo resolveu persegui-los pelo caminho criado por Deus, as águas do mar desmoronaram sobre todos eles, e não restou um sequer. Assim Deus abriu o mar e derrotou o inimigo de Israel. Ele os livrou daquela situação difícil pela qual eles estavam passando. Há algumas lições preciosas que nós precisamos tirar dessa história. Primeira lição é para que você tenha cuidado com o seu desespero. O desespero que nós sentimos na vida, meu amado, tira o foco do que Deus está fazendo em sua vida. Embora seja o mais normal de acontecer quando nós passamos por dificuldades, não sucumba diante do desespero. O desespero adoece a nossa alma. O desespero ele cega os nossos olhos de forma que nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E num primeiro momento, as duas únicas coisas que aquele povo estava vendo diante dos seus olhos era o mar à frente e o inimigo atrás. Foi preciso que eles deixassem sua visão ser aberta pelo Senhor. Em momentos de dificuldade,
nós somos levados ao desespero. Você pode estar agora em um momento desesperador, seja qual for a razão. Mas eu digo, cuidado, quando o problema vir, cuidado, não sucumba ao desespero. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que Deus nos encoraja a continuar indo avante. Tem circunstâncias que destroem nossa alma, destroem nosso pensamento, que acabam conosco, que tiram as nossas forças e até mesmo a nossa fé. Pode ser um problema financeiro, às vezes uma doença, uma notícia ruim ou um problema qualquer pelo qual nós atravessamos. Como ficamos temerosos diante de fatos como esses? No entanto, o Senhor deseja nos encorajar a prosseguir em nossa vida. Na verdade, Deus mesmo já tem um livramento específico e pronto para cada dificuldade que você enfrenta em sua vida. Você só precisa corajosamente permanecer em pé diante dele, porque ele diz que lutará as nossas batalhas. Eu creio profundamente nisso, meu amor. Creio que Deus é capaz de mudar a nossa situação. Cada situação que você está passando neste exato momento pode sucumbir diante do poder de Deus. Por isso eu digo, coragem. Deus está com você nesse instante. Deus está com você a cada momento. Não desacredite desse fato. Deus é que está querendo encorajá-lo a prosseguir até que você chegue no local onde Deus deseja que você chegue. Mas depois de encontrar-se com a coragem, e você vai precisar exercer a sua fé. Esse é o terceiro ensinamento que eu tiro desse texto, de que em momentos de lutas, momentos difíceis, precisamos recorrer à fé em nossas vidas. A fé, em algum momento, será o ingrediente que moverá a mão de Deus em nosso favor, em nossa direção. Ter fé é sair da frente para que Deus comece a agir. De nada adianta ter coragem se não tiver fé. A coragem não faz aquilo que só Deus pode fazer através da sua fé. Naquele momento de dificuldade, Deus não hesitou em abrir o mar para o povo passar, mas eles precisavam acreditar que Deus era capaz de fazer o que de fato ele fez. E assim, enquanto corajosamente aquele povo caminhava, Deus agia no meio deles por causa da fé. Meus amados, o que você precisa fazer diante das situações difíceis? Qual é a solução que Deus dá para os momentos de dificuldade que você porventura venha passar? Então, primeiro, o desespero poderá vir, mas não deixe ele tomar conta de você. Segundo, levante-se corajosamente diante da sua dificuldade, ao invés de se dobrar perante ela. Pelo contrário, dobre-se diante de fé. Creia que Deus está construindo um novo caminho para você, apesar de toda a dificuldade que você possa enfrentar. Deus está fazendo esse caminho para que você possa passar em segurança. O Senhor te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus. És o meu refúgio.
Deus seja agradecido e louvado nesse momento, meu amado. Obrigado por você estar conosco, por ter estado conosco durante esta manhã. Queremos abençoar a sua vida, orando por você nesse momento, desde já, falando para que você possa à noite também estar nos cultuando conosco em nosso canal no YouTube. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra ao nosso coração. Que seja essa palavra um bálsamo à nossa vida. Que nos traga, Senhor, esperança diante das situações difíceis. Nos ajude, ó Deus, a caminhar, a fim de que cheguemos onde o Senhor deseja que cheguemos. Seja com cada um, ó Deus, em cada situação que esse meu amado está enfrentando nesse momento. Pois creio, ó Deus, que o Senhor pode agir em seu favor. Portanto, abençoe em nome de Jesus a nossa oração para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.